E o empreendedor ele tem aquela cabeça, eu quero primeiro vender. Se eu não tiver nenhum comprador, nem quero conversar contigo. E esse é um caminho que muitas vezes faz com que o empreendedor converse com um distribuidor ou com um comprador, faça uma venda, depois não faça nunca mais. Aqui tentar perceber o que é mais vantajoso. É o brasileiro exportar para aqui para vender cá ou o português exportar para o Brasil e vender lá? Muito bom, João. Excelente pergunta, Paulo. Excelente pergunta. E aí, assim, eu trabalho com os dois cases. O brasileiro que quer trazer e o português que quer levar para lá. Depende do produto. A gente tem um case que é um empreendedor aqui de Portugal, mais ao norte aqui, mais ali para Vila Nova de Gaia, que ele leva produtos para o Brasil, vestuário. Né? E o que ele encontrou num mercado que hoje ele está faturando muito, né? E ele olhava anteriormente só para dentro da União Europeia. Porque o empresário português ele tem uma facilidade gigantesca. Nós temos aqui 26, 27 países, né, estados aí para vender, enfim, idiomas que dentro da União Europeia o inglês é uma língua quase que presente em todos os países, né? Então, assim, é muito fácil vender dentro da União Europeia. Muitas vezes esse empresário ele investe aqui, investe no que é mais viável. E quando ele olha para a América do Sul, começa a perceber que aquele mercado, o produto dele tem aderência lá, ele faz uma venda, ele faz duas, ele coloca 70% do faturamento dele, ele direciona para lá. E a gente tem aqui empresários portugueses, ainda mais agora com todos esses acordos, com esse andamento positivo desse relacionamento entre Mercosul e União Europeia, olhando e querem ser os primeiros a olhar para o mercado brasileiro, né? E o mercado brasileiro, ele aceita muito bem os produtos da União Europeia. É um mercado muito centrado na questão da relação comercial Mercosul e Estados Unidos, mas a União Europeia é muito bem aceita no Brasil. Por mais que a exportação entre Mercosul e União Europeia ainda é baixa. A gente tem um número baixo. E a gente tem a questão também do Brasil com Portugal, que vem da questão da CPLP, das... Sim. Então é bem forte. Sim, a noção que eu tenho, e corrijam-me se eu estou errada, é que havia muito a questão do Angola e Moçambique com o português, e nós temos lá muitas estruturas montadas e tudo mais, mas eu vejo cada vez mais a visão do Brasil no português, e é isso que eu tenho percebido. Exato. E o português está enxergando a América Latina como potencial. A tua pergunta é uma pergunta que tem que ser muito bem pensada estrategicamente para responder. Sim. Mas por números, né, pelo que a gente tem hoje, né, é muito vantajoso o europeu exportar para a América do Sul, né? Mas ainda assim, né, a gente tem uma vantagem na questão financeira de o empresário português ele importar do Brasil, da América do Sul, seja do Brasil, enfim, por uma questão de moeda. Então, assim, a moeda lá na América do Sul, ela ainda é extremamente desvalorizada frente à União Europeia. Então, assim, aquele empresário aqui em Portugal que compra a sua matéria-prima lá na América do Sul, ele está tendo uma vantagem competitiva na questão financeira frente àquele empresário que está aqui em Portugal e está comprando dentro da União Europeia, pagando em euro, que é gigante, né? Ele adequa a questão logística, ele trabalha a questão de processos, né, desse envio, e ele tem uma vantagem competitiva gigante sobre qualquer competidor que ele venha. A Paula sabe muito bem, eu gosto muito de... quando eu tenho as mentorias que eu quero os negócios, né, que a gente quer, eu sempre digo, vamos fazer lá, principalmente Rio Grande do Sul, onde eu tenho maior conhecimento, e Santa Catarina também. Mas aí é exatamente isso, é a questão financeira, porque daí eu vejo para o meu cliente português que
para ele financeiramente vale a pena, eu vejo para o brasileiro que vale a pena, mas a gente cai aí nessa questão, nesse limbo, que é, na verdade, como? Porque daí, e aí o dia que a gente vem, daí tu faz, mas tu vai fazer assim, assim, Tem assim, o método, o processo, tá. Aí a gente brinca. Só que aí chega na hora, não acontece, né? E aí ambos os lados, eles acabam perdendo isso, né? Cai muito na rotina de desconhecimento do próprio empresário, ou seja, e já percebi que é dos dois lados. Exato. Somos exatos. Não, amiga, tu sabe que eu tenho passado. Tu sabe meus bocados. Porque realmente a cultura empresarial está ainda muito longe daquilo que é uma internacionalização, na minha opinião. O desconhecimento é muito grande. E se há pessoas que conseguem ter essa noção porque trabalham em grandes empresas e têm grandes negócios e têm uma estrutura muito grande, os mais pequenos não sabem. Porque cresceram ali e mantêm-se ali e fazem aquilo que fazem todos os dias. E há muitos pormenores, realmente, e esta questão que estás aqui a falar e que tu trataste também com alguns clientes, e eu sei algumas situações por causa desse processo mesmo, que eu dizia sempre, mandar vir não é bem isso. E eu explico. Não é bem isso. Eu gasto o meu latim. Série de coisas que estão atrás na importação, até de uma caixinha pequena, e isso é desconhecimento. Completo. É falta na minha opinião, havia de haver muita formação empresarial, que falha muito, pelo menos aqui eu falo por aqui, e porque as pessoas estão muito reduzidas e agora vêem-se que na necessidade de criar internacionalização, porque está aí aberta a todos e não conseguem. Tem uma cultura muito forte, eu acho que aqui em Portugal também, mas não é tanto que nem lá no Brasil, de que processos internacionais, exportação e importação é para empresa grande. O pequeno, ele não tem capacidade de fazer. Não consegue. Só que a malha de empresas, tanto aqui em Portugal como lá no Brasil, mais de 90% das empresas são pequenas empresas. E o pequeno empresário, tanto português quanto brasileiro, eles querem fazer isso. Neste momento, cada vez mais a internacionalização está aí eu acho que é moda. Um pouquinho. E aí entra um pouquinho o que eu e tu a gente fala muito, que é a questão dos grupos de networking, a questão, e a gente conversou muito isso, e a gente conversa isso, os grupos de networking, os grupos, as câmaras entrarem nesse sentido. Mas e eu acho que o pequeno empresário, que mantém muito câmaras e grupos de networking, eles estão cansados também daquela mesmice, porque a sensação que eu tenho às vezes é que se doa demais, mas também não recebe. E aí fica aquele pequeno grupinho só recebendo aquilo. Porque o empresário, ele procura ajuda numa estrutura. Mas quando a gente trata de empresários pequenos, na minha visão, não havendo essa capacidade individual, havia de haver, lá está, as tais parcerias para importação. Eu acho que faria todo sentido, na minha opinião. É um ganho para todos. Sim. Mas essa visão acho que ainda está muito longe. O que acontece? Além disso, né, a gente tem também esse empresário que as grandes empresas, elas procuram apoio. E elas têm bons apoios, né? Então, assim, elas vão buscar uma consultoria de qualidade, vão buscar a informação correta, né? Vão pagar mais por isso. E aquele pequeno empresário, ele quer buscar preço. Então, ele quer buscar uma consultoria barata que não vai orientar bem ele, né? E isso acaba resultando em problemas, né? E tem outro ponto também, que é esse que a Carol citou, do empresário não trabalhar sozinho. Quanto menor tu for a questão de mercado para o teu negócio, então assim, eu sou um empresário de tecnologia da informação, né? Eu tenho muitos concorrentes, né? A gente tem aqui o Web Summit, que traz, né, centenas de empresas para cá. Esse empresário era muito solitário, eu todo ano estou lá no quer falar sobre Web Summit. E eu vejo, né, qual é a principal dificuldade com os empresários. Eu sou muito solitário. Apesar de ter muitas redes de apoio, rede do
do empresário, rede de apoio ao empreendedorismo, enfim, a gente tem esses grupos de apoio. Esse nicho especificamente sofre muito, porque eles vivem a gente tem, né, o mar azul, que é aquele mar onde o meu produto é extremamente inovador, ninguém tem ainda, e a gente tem um mar vermelho, onde está cheio de competidores. E a TI normalmente navega nesse mar, né? E aí esse empresário, como ele tem tantos concorrentes, ele não consegue perceber que existem formas de crescimento, né, para qualquer nicho. Aqui eu estou pegando TI, mas a gente tem, por exemplo, né, a gente tem redes de cooperação. Redes de cooperação é quando esse empresário ele se junta com outros. Então, colocar um nicho de venda de móveis, por exemplo. Eu sou pequeno, a minha loja é pequena e eu quero exportar para o Brasil, vender móveis para o Brasil. Eu entro num grupo onde vai se ter uma rede que vai fazer a venda desses meus móveis junto com outros empresários que têm empresas de móveis. Mas é isso que eu estava a falar, exatamente. E faz sentido. E a gente tem ainda a rede, a gente tem um grupo que é competição. Aqueles empresários que eles competem, mas eles se ajudam, mesmo competindo, né? Então a gente tem aqui um empresário que vende um produto que é extremamente igual ao outro. Vamos colocar aqui, por exemplo, um medicamento. Né? Eu sou um farmacêutico, eu vendo determinado medicamento. A Carol vende o mesmo medicamento que eu. A gente é um competidor, mas a gente quer atingir tal mercado. Por que nós não nos juntamos? Eu tenho uma carga aqui de 50 mil produtos, a Carol tem mais 50 mil do mesmo produto. A gente vende. A gente está competindo, mas a gente está crescendo. Chama-se rede de competição. Os empresários não conhecem isso.